Bem-vindos ao canal, ó Psico falando. Nesse vídeo eu vou discorrer um pouco a respeito do ser humano invejoso. Com certeza você já deve ter convivido com um, ou se deparado, ou quiçá você é esse ser humano invejoso que eu tô falando. Então vamos lá, o significado, né? Inveja é um sentimento caracterizado pelo desejo de possuir algo que pertence a outra pessoa, acompanhado por um sentimento de inferioridade e desgosto diante da felicidade ou sucesso alheio. É uma emoção que pode levar ao ressentimento e à amargura, pois a pessoa invejosa sente-se insatisfeita com a própria vida e deseja o mal ou o fracasso de outro. Bom, e um dos motivos que a pessoa sente essa inveja é que ela considera injusto uma situação. Então, vou dar como exemplo herdeiros. Então, a pessoa, ela acha injusto uma pessoa, um adolescente que simplesmente herdou a herança bilionária dos pais e não vai ter que fazer concurso público, não vai ter que fazer Enem, não vai ter que se preocupar com o trabalho. É só ele administrar ali mais ou menos a riqueza que ele vai ter uma vida confortável. Ele não vai precisar ficar verificando o preço da carne. Ai, porque o arroz aumentou, o preço da carne está caro, etc. Ele não vai precisar disso. Então isso gera um sentimento de angústia, né? E inveja naquela pessoa. Mas mais pra frente eu vou atacar esse ponto e vocês vão perceber de que não tem lógica a pessoa ficar com raiva da outra por essa pessoa ter uma condição melhor do que ela, tá? Outro ponto, além dos herdeiros, seriam pessoas que recebem alguma ajuda. Então, por exemplo, ela conseguiu passar naquele concurso porque o pai dela pagou um cursinho para ela. Ela conseguiu aquela vaga porque ela puxa o saco do chefe, né? Eu tenho certeza que se você tivesse um pai, ou se aquela pessoa invejosa ela tivesse um pai para pagar um cursinho, eu tenho certeza que você não iria recusar. Eu te garanto isso. Se o teu chefe te oferecesse uma promoção, você não iria falar, não, por que você não promove a outra pessoa ali? Tenho certeza disso. Mas quando ocorre com o outro, aí a pessoa sente inveja. Então, enfim, não tem lógica isso daí. Um outro ponto que é interessante, em se tratando de Brasil e países muito fechados economicamente e que tem uma população mais pobre, as pessoas têm uma certa impressão, uma ideia de que, se aquela pessoa enriqueceu, com certeza foi fazendo alguma coisa de errado. Porque não tem como crescer assim. Então, ou de repente se envolveu com tráfico, ou deu algum golpe na internet, alguma coisa nesse sentido. Imaginem vocês, se na tua cidade aí, eu não sei qual idade que você tá, qual idade você tem agora, mas imagina um garoto de 20 anos, num BMW, chegando no mercado, comprando as coisas à vontade de chinelo, pagando as contas ali sem nem olhar o valor das compras no supermercado, pegando as suas sacolas de compras e entrando no carro e indo embora. Enquanto você, CLT, tendo que usar um cartão de crédito para fazer compras que vai virar e você só empurrando a bola de neve, todo endividado, para sustentar 2 ou 3 filhos e uma esposa desempregada. E você já com seus 35, 37 anos, entende? Então, assim, gera um sentimento meio que de, poxa, não é justo, ele não merece como eu mereço. Então, voltando à situação econômica do país, como no Brasil é muito difícil, é um clima hostil para o empreendedorismo, é um clima hostil para quem quer abrir um negócio, para quem quer passar num concurso, que seja, é difícil, é muito sofrido. Então, geralmente a pessoa olha assim, não, só pode ser ou jogador de futebol, ou de repente é um político, ou então cresceu na vida fazendo alguma coisa de errado. Não tem como um garoto de 20 anos tá com um carro desse. Ou então você já pensa assim, não, o carro do pai, ou o carro do patrão.
Você não quer acreditar que aquele carro, um carro caro de 300 mil reais, é daquele garoto de 20 anos. Você não quer acreditar nisso. Ah, ele é playboy, filhinho de papai e tudo mais. Eu vejo muito isso daí no Rio de Janeiro. Hoje eu não moro no Rio de Janeiro, graças a Deus. Mas no tempo em que eu morei lá, eu vi muito isso daí. Tá. Uma das explicações que fazem com que as pessoas tenham esse sentimento de inveja seria a comparação constante consigo mesmo, que pode ser também de uma baixa autoestima, uma falta de reconhecimento, uma sensação de injustiça consigo mesmo. Então, uma comparação constante. Ah, o outro foi e conseguiu a promoção, eu não consegui. Ah, a minha vizinha, ela, pô, o marido dela conseguiu o emprego, não sei aonde eles vão se mudar, ela tá indo lá pro Canadá, coisas do tipo. Então, geralmente a pessoa tem uma vida, ela pode até ter uma vida boa, confortável, mas se ela vê o outro do lado, ascendendo ou crescendo, ela fica com aquele sentimento de inveja. Se você reparar, ninguém vai sentir inveja do mendigo, por exemplo. Ninguém vai sentir inveja. Mas, às vezes, uma pessoa que mora numa favela, numa comunidade, ela está sentindo inveja da vizinha, só porque a vizinha, de repente, comprou uma piscina e botou na laje para tomar um banho de sol ali, refrescar um dia de calor. Vou citar um exemplo aqui, pessoal. Então, assim, eu não sou uma pessoa que veio, assim, da mais baixo nível social e tudo mais, morar em comunidade, troca de tiro, essas coisas. Não, não sou uma pessoa assim, mas também não sou uma pessoa que teve uma vida confortável, pais milionários, também não herdei herança e tudo mais, né? Mas eu estudei, passei no concurso público e tudo mais, consegui juntar o dinheiro e tive um carro melhorzinho, assim. Um carro da Mitsubishi, um carro, um SUV, né? Então, era um carro porte grande, chamava atenção e tudo mais, tudo preto, lindo, maravilhoso. Melhor carro que eu já tive na minha vida. E não era um carro assim absurdo de caro. Era na faixa de 42 mil na época, né? E eu levei esse carro para fazer um reparo mecânico numa oficina de confiança na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que a Zona Oeste é um reduto de milicianos e traficantes, então é uma pobreza, é uma violência extrema. E eu tava lá com aquele carro na mecânica e normal, vestido, bermuda, tênis, ok. E fiquei do lado acompanhando e esperando o reparo ser feito. E nisso um senhor, devia ter na faixa de uns 45 anos, no máximo. Aí veio puxar assunto assim, tá calor, né? Aquela história toda e tal. Aí começamos a conversar. Começou a puxar assunto e tudo mais. Ele falou, pô, deve beber muito e tudo mais. Eu falei, não, pô, tá fazendo 8 na cidade e tudo. Mas aí se for um trânsito, né? Aí já faz 4 e tudo mais. Aí começou a perguntar e tudo mais. Aí eu falei, pô, não, cara, um carro. Ele achou que era um carro de cento e poucos mil. Eu falei, não, pô, um carro de 40 e pouco, um carro antigo, de 2008. Na época era 2022. E aí ele, caramba e tal, não sei o quê. Pô, mas não, é porque chama atenção, né? Um carro desse e tal. Pô, você é um rapaz tão jovem. A gente acha logo que tá fazendo alguma coisa errada, né? Rindo assim. Aí eu fiquei, pô, mas por quê, né? Eu fiquei meio sem entender. Mas é que na situação financeira que ele se encontrava, né? Ele tinha um carro um pouco mais, um pouco mais velho. Ele não deveria ganhar o salário, mais ou menos que eu ganhava. A gente começou a conversar um pouco. Ele trabalhava vendendo produtos para salão de beleza e cabelo, né? Humano, tudo mais. E em São Paulo comprava cabelo, voltava, tudo mais. Então a vida dele era essa. Então ele já direto de cara tentou meio que descredibilizar, dizendo assim, não, um garoto tão novo desse, com um carro desse, não, tá fazendo uma coisa de errada. Ou então tá trazendo um carro pra oficina que o patrão mandou. Entende? O ponto é esse que eu quero falar. As pessoas, elas ficam com aquele sentimento, aquela coisa de inveja, assim, não querem acreditar de que o outro conseguiu conquistar aquilo ali com suor, com trabalho. Hoje, a internet, ela deu voz para muita gente. Hoje você tem
adolescentes aí ganhando dinheiro em casa, só usando a internet. Então, para pessoas que não têm o conhecimento, não sabem como que o mercado funciona, como que a internet hoje abriu muitas portas e deu oportunidade para muita gente, como as pessoas não entendem isso, primeiro sentimento delas é a questão da inveja, é tentar descredibilizar a outra pessoa, é falar, não, deve ser o carro do pai dele, ou então se é uma mulher muito jovem, de repente, o carro do marido, ainda tem essa, né? E outra questão, outra questão que eu cito como exemplo, aconteceu há alguns anos, um vídeo de um rapaz, né, que estava no período de alistamento militar. Ele fez um vídeo reclamando, como forma de protesto, que eles estavam numa sala sem ventilação, sem ar-condicionado, num calor absurdo. E nos comentários do vídeo do rapaz era só que absurdo, na minha época era pior, estava no pé no sol, eles estão reclamando, estão na sombra sentado, tudo mais. Então existe também um conflito ali de gerações, além dessa questão da inveja. Então esse rapaz, por exemplo, na faixa de 45 anos, ele não consegue acreditar e ele não recebe, ele não, ele não recebe bem a ideia de que um jovem hoje está ganhando muito mais do que ele ganhou em vida, apenas fazendo um vídeo no YouTube, ou então apenas montando uma loja de dropshipping, por exemplo. Então existe aquele também conflito de gerações, né? O que eu quero dizer com esse vídeo aí do rapaz que fez? As gerações passadas, principalmente os boomers, nascidos em década de 70, 80, por aí, eles acham que só porque a geração deles se ferrou muito para ganhar dinheiro, para crescer, a geração de agora também tem que fazer isso. E se a geração de agora não aceita fazer isso, não quer fazer, é uma geração fraca. É uma geração fraca. Eu vou fazer mais um vídeo mais para frente com relação a essa questão das gerações, né? Mas esse também é um sentimento que, cara, não me entra na cabeça isso, cara. Muitos pais também têm essa ideia. Não, eu me ferrei pra caramba, então meu filho hoje não pode usufruir do meu patrimônio que eu construí. Ele vai começar do zero. Cara, que absurdo isso, cara. Que absurdo. Mas vou seguir aqui no meu mapa mental, pegando um gancho dessa questão das gerações, eu volto para aquela situação dos herdeiros. Então, tem muita gente que acha injusto uma pessoa, um herdeiro, um jovem, herdar a fortuna dos pais, a empresa dos pais e por aí vai. Mas eles também não pensam que esse herdeiro não está competindo com elas. Da mesma forma, esse herdeiro não vai estar competindo com pessoas mais pobres. Por exemplo, numa vaga de emprego ou num concurso. E, digo mais, se esse herdeiro, como ele teve acesso a uma educação de qualidade, alimentação de qualidade, livros, cursos, outros idiomas, esse herdeiro ele vai se destacar. Ele começando do zero, ele vai se destacar e vai meio que roubar a vaga de uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais pobre, que estaria iniciando no mercado do trabalho do zero. Então as pessoas não pensam nisso. E outra coisa muito importante é a questão de recursos escassos. Então todo um patrimônio, todo um esforço foi feito pelos pais daquela pessoa, daquele herdeiro. E para quê? Qual é o intuito da pessoa, dos pais do herdeiro trabalharem tanto a vida inteira para chegar no final, simplesmente fazer uma doação e falar, não, acabou meu patrimônio, meu filho agora que construa do zero. Pô, não tem lógica isso daí. Então, assim, se você tem esse tipo de pensamento, eu vou deixar aqui uma dica, né? Para que você pare de ter esse tipo de pensamento. Não seria um remédio, né? Então, o remédio seria o quê? Pratique a gratidão. Seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor, seus familiares. Seja grato pela casa que você tem hoje, pela saúde que você tem.
por mais difícil que a vida esteja, por mais complicado que seja o seu trabalho, por menos dinheiro que você ganhe, pelo menos você tem isso. Ah, mas eu não tenho emprego ainda, a casa que eu moro tem goteira e não tem telhado. Ok, mas ao menos você tem um lar, você tem algum ambiente para ficar. Tem pessoas que moram na rua, tem pessoas que dormem de madrugada porque ficam com medo. Na verdade, ficam acordadas de madrugada porque têm medo de serem assaltadas e mortas, e de dia elas dormem. Entende? Então, olha só a condição do ser humano. Então, assim, seja grato, porque eu tenho certeza que se você olhar para o lado, vai ter alguém numa situação pior do que a sua. Acredite que há o suficiente para todos e que o sucesso dos outros não diminui o seu. Então, só porque uma pessoa está enriquecendo, não quer dizer que ela está tirando dinheiro de você e que você está deixando de ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Pratique a empatia. A empatia é enxergar o mundo do outro com os olhos do outro. Tentar compreender o mundo do outro, a visão do outro. E por último, se afaste de pessoas invejosas. Se afaste, não fale, não conte dos seus planos para pessoas invejosas. Além disso, você contar algo que você quer fazer, quer conquistar, libera em você uma dopamina. Então, seu cérebro entende que você já teve a sua recompensa e isso não vai te instigar a perseguir aquilo ali. Tem uma frase de um coach bem famosinho aí na internet, né? Que é: não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. Então, vá todos os dias trabalhando para alcançar os seus objetivos. A cada dia, a cada hora, batalhe para aquilo ali. E com o tempo, você não vai precisar falar nada. O sucesso vai falar por si só. Entendeu? Fez sentido para você? Forte abraço.